entender o Foro de São Paulo para compreender a esquerda brasileira e a esquerda latino-americana. Mas eu quero trazer isso em uma perspectiva um pouco diferente. Vamos lá? Oi, eu sou a Thay, criadora do canal Politicando, e hoje nós vamos falar sobre o Foro de São Paulo, mas se você quer análise sobre a política brasileira, seja lá na Câmara dos Deputados, Executivo, Judiciário e por aí vai, lembre-se, me siga nas redes sociais que tem análise todos os dias. No início da década de 90, o mundo vivia uma grande transformação. A União Soviética estava ruindo, o Muro de Berlim já tinha caído. E o socialismo, que por décadas inspirou movimentos de esquerda por todo o planeta, parecia derrotado. Foi nesse contexto que surgiu o Foro de São Paulo. Enquanto o mundo se abria para o livre mercado e para as democracias liberais, Fidel Castro, lá em Cuba, via seu regime isolado e economicamente fragilizado, com o fim do apoio soviético. E aqui no Brasil, o excelentíssimo Luiz Inácio Lula da Silva, que na época era líder do PT, enxergava uma oportunidade: reorganizar a esquerda latino-americana para que ela não desaparecesse, porque a União Soviética foi derrotada. Assim como o Pink Cérebro, digamos assim, Lula e Fidel Castro criaram o Foro de São Paulo, com o objetivo declarado de reunir as forças progressistas da América Latina e do Caribe para debater alternativas ao neoliberalismo malvadão. Só que na prática, o que nascia naquele momento era muito mais do que o encontro de debates e reuniões. O foro, ele se tornou uma plataforma de articulação política e ideológica, um espaço para que partidos, sindicatos e movimentos sociais de esquerda criassem uma rede de cooperação continental, ou seja, uma rede de cooperação aqui na América Latina, com estratégias, métodos, comunicação, formação de quadros, financiamento e por aí vai. A primeira reunião do Foro de São Paulo ocorreu em São Paulo, com representantes de cerca de 48 partidos e organizações de 14 países. Não foi algo pequeno. E a meta desse encontro era muito clara: reconstruir a hegemonia da esquerda na região, que agora estava com uma nova roupagem, trazendo uma ideia de menos revolucionária e mais institucional. O discurso da luta armada foi trocado pela conquista do poder via urnas, via eleição, pela infiltração cultural e pela ocupação dos espaços estratégicos da sociedade, como imprensa, escola, educação e por aí vai. E essa transição ideológica, ela tem literalmente um nome, e ele se chama Gramsci. Antonio Gramsci, ele é um teórico comunista italiano que defendia que a verdadeira revolução não seria pela força, mas pela conquista da cultura, da educação e das ideias. E assim a esquerda latino-americana adotou essa visão como manual de ação, com o objetivo de moldar consciências, formar gerações e transformar o Estado num agente de perpetuação ideológica. Nos anos seguintes, os encontros do Foro de São Paulo se multiplicaram e aumentaram a quantidade de público incontavelmente. Com isso, novos partidos se uniram à rede, das Farc na Colômbia ao Movimento do Socialismo na Bolívia, passando pela Frente Ampla do Uruguai e o partido de Hugo Chávez lá na Venezuela. E é claro que essa coordenação se fortaleceu, porque eles trocavam experiências e acabaram montando estruturas paralelas de poder. E a partir de 1998, o projeto começou a trazer resultados. Hugo Chávez conseguiu chegar ao poder na Venezuela, Lula foi eleito aqui no Brasil. Ou seja, já tinham 2 países onde a esquerda conseguiu retomar o poder. E logo depois nós tivemos Evo Morales na Bolívia, Rafael Correa no Equador, Néstor e Cristina Kirchner na Argentina, Daniel Ortega na Nicarágua, todos ligados, direta ou indiretamente, ao Foro de São Paulo. Era o nascimento da chamada Onda Rosa, uma sequência de governos de esquerda que dominou a América Latina nos anos 2000. E esses governos não apenas compartilhavam discursos,
mas também políticas públicas e estratégias de comunicação. Criaram conselhos regionais, bancos de desenvolvimentos alternativos, redes de mídia e programas sociais com forte apelo populista. O discurso era sempre o mesmo: combate ao neoliberalismo, defesa dos povos oprimidos e enfrentamento às elites econômicas malvadonas. E enquanto o poder era tomado, digamos assim, através de vias democráticas e institucionais, o foro seguia ativo, realizando encontros anuais, sempre reafirmando a necessidade de unidade ideológica e integração progressista. Inclusive, em documentos oficiais, fala-se abertamente em enfrentar o imperialismo norte-americano e construir um novo modelo de civilização. Era, em outras palavras, um projeto político-ideológico continental. E é claro que no Brasil a influência do foro ficou evidente com o tempo. A ocupação dos espaços de poder não se limitou ao governo, alcançou as escolas, as universidades, os sindicatos, a cultura e a mídia, e tudo que eles conseguiram colocar à mão. Assim, o Estado passou a financiar movimentos sociais alinhados, enquanto quem discordava era marginalizado, jogado à margem da sociedade. E aos poucos foi formando um sistema onde o pensamento progressista se tornou o pensamento dominante, e qualquer outro pensamento que era contraditório passou a ser visto como uma ameaça ao sistema democrático, porque apenas o pensamento progressista era favorável à democracia. E agora, mais de 30 anos depois do Foro de São Paulo, ele ainda segue existindo e as suas ideias também. Hoje ele reúne mais de 120 partidos e organizações da América Latina e Caribe. Continua promovendo encontros, publicando manifestos e influenciando decisões políticas e até judiciais aqui na região. Não é exagero nós afirmarmos que o Foro foi o maior projeto de reorganização ideológico da esquerda desde o fim da União Soviética. E não precisou de nada de armas, apenas de infiltrar ideias nos locais corretos. Não precisou nem de revoluções violentas, mas de uma revolução cultural silenciosa, sabendo exatamente o que fazer e onde fazer. Mas vamos lá. Por que o Foro de São Paulo é visto como um plano de doutrinação? Quando se fala em Foro de São Paulo, muita gente ainda pensa que se trata de uma simples reunião de partidos de esquerda. Mas para boa parte dos analistas e críticos políticos, o Foro foi e continua sendo muito mais do que isso. Ele é visto como um projeto de longo prazo para moldar o pensamento político e cultural da América Latina, substituindo o velho socialismo revolucionário por uma versão moderna e institucional. O socialismo via ideias, via cultura. De novo, desde a sua criação, lá em 1990, o Foro nasceu com um propósito claro: reorganizar a esquerda latino-americana após a queda da União Soviética. Nesse contexto, as ideias comunistas e o socialismo haviam perdido totalmente a força no campo econômico e militar, mas na arena das ideias ainda não. O que o Foro fez foi transferir a batalha do campo político para o campo cultural, exatamente como ensinou o Gramsci, o teórico italiano que a gente falou lá no começo do vídeo, que inspirou a esquerda moderna. Gramsci sempre disse que para dominar uma sociedade nunca foi preciso usar o poder e a força, bastava controlar as ideias, os valores e as instituições que formam a consciência das pessoas. E nisso ele está falando de escola, mídia, universidades, cultura e até a linguagem. E foi exatamente isso que os críticos enxergaram como o verdadeiro objetivo do Foro: criar uma hegemonia cultural da esquerda que garantisse poder político a longo prazo, mesmo quando a esquerda não estivesse no governo. E a partir dos anos 2000, quando a chamada Onda Rosa levou os partidos ligados ao Foro ao poder em diversos países, esse plano começou a se concretizar. Porque ao invés de ter um golpe armado, uma revolução, veio uma estratégia mais sutil. Eles ocuparam o Estado, a educação e a cultura. E nós podemos ver isso diretamente aqui no Brasil. Olhem só.
O sistema educacional brasileiro passou a enfatizar pautas políticas sob o discurso de formação cidadã e consciência social. Nas universidades, professores e programas de pesquisa passaram a ser dominados por narrativas marxistas, desconstruindo valores tradicionais e associando o liberalismo a uma forma de opressão. Na cultura, artistas e produtores receberam financiamento estatal para promover causas identitárias e discursos políticos alinhados. Afinal, vocês lembram da última manifestação do governo Lula? E claro, dentro do próprio estado, ministérios, secretarias, empresas estatais se tornaram espaço de militância ideológica. E esse processo é o que muitos chamam de doutrinação institucionalizada. Não é apenas sobre ensinar política, mas sobre moldar o pensamento de toda uma geração, tornando a visão de mundo da esquerda a única moralmente aceitável. Porque quem ousar pensar diferente será rotulado como reacionário, retrógrado ou antidemocrático. Exatamente como nós estamos vendo agora, no presente, em 2025. E assim a hegemonia ideológica se reforça sem precisar de censura explícita, mesmo que a gente tenha uma censura explícita. Porque o controle, ele vem através do discurso. E o Foro de São Paulo, ele forneceu, portanto, a matriz ideológica e a rede de articulação que alimenta exatamente essa estrutura. Suas resoluções e encontros anuais sempre repetem as mesmas diretrizes: combater o neoliberalismo, enfrentar o imperialismo e consolidar a integração progressista da América Latina. Vocês lembram do discurso do Lula desse final de semana? A doutrinação não é um acidente, é literalmente um método. E é por isso que os críticos chamam o Foro de São Paulo de um plano de doutrinação continental. Porque ele não age apenas nas urnas, mas na cabeça das pessoas, no imaginário das pessoas. Sua força está literalmente em mudar a forma como a sociedade pensa, para que, quando o socialismo voltar, se ele voltar, esperamos que não, ele pareça natural, moral e inevitável. Aí, em vez de revolucionar as armas, revoluciona as ideias. E essa é a revolução mais difícil de se desfazer. Esse foi o vídeo de hoje. Eu sei que um pouco mais teórico, mas eu acredito que necessário para entendermos o que acontece no Brasil, na América Latina e porque talvez até Donald Trump acaba tendo tanto trabalho em estar lá na Venezuela, falar sobre o que está acontecendo na Colômbia e atuar tão fortemente aqui na América Latina, porque ele entende que aqui tem um plano muito maior e algo muito mais enraizado. E claro que o nosso presidente atual é um dos criadores dessa estrutura, é um dos criadores dessa história. E infelizmente nós não temos muito o que fazer a não ser conscientizar as pessoas que tudo isso é um método, e é um método muito bem elaborado. É um método que a gente não pode deixar de falar que é, no mínimo, genial. E nós temos que utilizar esse método ao nosso favor, trazendo ideias, mostrando ideias, para que as pessoas consigam compreender a realidade e não se deixar influenciar pela cultura que a esquerda inventa. Espero que vocês tenham gostado. Nós nos vemos na próxima semana, mas não esqueça, temos análises diárias da política brasileira nas redes sociais. Eu encontro vocês no próximo final de semana. Tchau, tchau!